muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco TV Digital da Pioneer. Nesta noite você vai ver, em Mato Grosso do Sul, a plantabilidade na safrinha de milho verão. No Rio Grande do Sul, muita técnica no dia de campo de silagem. Em Goiás, os desafios da fertilidade do solo para altas produtividades. Aqui no estúdio, eu converso sobre clima com o meteorologista e coordenador do INMET, Marcelo Schneider. Como controlar doenças na cultura do milho e garantir alta produtividade? O exemplo vem de Goiás. E ainda uma entrevista com o consultor Ivan Vedequim sobre crédito agrícola. Tem mais, a colheita do milho hiperprecoce no Rio Grande do Sul. É agora no Agro em Foco TV Digital. No Centro-Oeste está acontecendo o plantio da safrinha de milho e a repórter Lara Leão mostra como é vantajosa a construção da plantabilidade para a safrinha. O Brasil vem batendo recorde de exportação de milho. De acordo com a Conab, o país deve exportar 34,5 milhões de toneladas do grão neste ano safra. O destino? Irã, Japão, Espanha e vários outros países. E a maior parte deste cereal tem origem em Mato Grosso, seguido por Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Nesta fazenda, em Chapadão do Céu, os irmãos Marina e Roberto estão de olhos bem atentos. É que é hora de colher a soja e plantar o milho safrinha. A partir do dia que a gente começou a colheita de soja, a gente já tenta imediatamente após começar o plantio do milho, aproveitando a melhor janela, tentando plantar com qualidade, mas de uma maneira que alcance a colheita. Esse ano nós optamos por começar já o plantio com o adubo sendo jogado antes, a lanço, até para otimizar o serviço, para menos vezes para abastecer, tendo um plantio mais ágil, aproveitando melhor os dias. Este ano o plantio começou um pouco mais tarde. É que faltou chuva no período de plantio da soja. Apesar dos desafios, a agricultura brasileira se destaca e é referência mundial em produtividade. Todo esse sucesso depende de um bom plantio. E é por isso que, neste momento, a atenção se redobra aqui no campo. Grande parte da produtividade que a gente vai conseguir lá na frente depende da boa execução do momento aqui. Tanto a pressa, ela ajuda de pegar mais chuva, mas se você tiver muita pressa, você pode acabar cometendo erros operacionais. Então, a gente tem que plantar aí numa velocidade de mais ou menos 6 km por hora para garantir que a quantidade de sementes correta caia, para garantir também que a distribuição dessas sementes seja bem feita, a profundidade. Então, é bem técnico e exige muita paciência e planejamento. A construção da plantabilidade depende de vários fatores interligados. Um deles é a qualidade do híbrido. Aqui a gente já teve, por exemplo, a gente está abrindo o plantio aqui com 3898. A gente fez a escolha dele baseada em recomendações de outros produtores e também colocando material na fazenda. A gente colocou material na fazenda um ano lado a lado com outros materiais e a gente viu que ele teve um retorno positivo aqui na fazenda. Então a gente testou ele mais de 2, 3 vezes e agora estamos aumentando a área dele esse ano, na verdade. Tudo esperando ter uma produtividade maior. Sim. O milho deu um resultado bem bom aqui pra gente, então a gente está trabalhando com ele e acredito que esse ano, se Deus quiser, vamos ter de novo, né? Na fazenda, os irmãos fazem a aplicação de fertilizantes no momento do plantio. A velocidade da máquina é de no máximo 6 km por hora. Essa regulagem é extremamente importante. O maior desafio é você enterrar com maior uniformidade a semente, em profundidade e em distribuição por hectare. Para isso você precisa ter uma plantadeira bem regulada, um vácuo regulado, a semente bem grafitada, né? A peneira adequada para o disco que a plantadeira está sendo usada, né? E principalmente os cuidados com a umidade do solo, né? A hora de entrar, a hora de parar, né? Quanto mais propício a ter uma uniformidade de plantio, mais sucesso a gente vai ter aí com certeza na nossa safrinha.
O plantio representa cerca de 70% do custo de produção e o homem do campo está cada vez mais exigente e em busca de melhorias que facilitem o manejo da fazenda. O avanço não para, né? A gente está vivendo já o futuro, né? A tecnologia está cada vez maior. Estão vindo cada dia coisas novas, né, que traz produtividade, atende os anseios do produtor, que é sempre estar produzindo mais, com menor riscos, né? E nós, a parte técnica, estamos sempre ligados ao produtor, levando também para as empresas o que necessita realmente no campo, e essa tecnologia estão vindo. O valor bruto da produção pode atingir R$1 trilhão até o fim deste ano. Houve um aumento de 11,8% em relação ao ano passado. Os preços agrícolas favoráveis e as boas previsões para a safra deste ano foram fatores decisivos para o resultado. As lavouras projetam valores de R$ 688,4 bilhões e a pecuária de 314,5 bilhões de reais. Os produtos que lideram o VBP são soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, que juntos representam 83,3%. O valor bruto da produção mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. A ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, divulgou a atualização das projeções para as safras 19, 20 e 2021 do complexo soja brasileiro. Os números confirmam a expectativa por uma nova safra recorde, com a previsão de produção de 132,6 milhões de toneladas. A perspectiva também é de forte crescimento industrial, com o maior processamento de soja da história, totalizando 46,3 milhões de toneladas. As exportações de soja em grão têm previsão de se manter equilibrada em relação aos números de 2020, totalizando 83 milhões de toneladas, graças à alta demanda chinesa. Seguimos aqui com o nosso Agro em Foco TV Digital da Pioneer e a gente sabe que o produtor lida com diversas situações. A questão de aumento de produtividade, do uso adequado das tecnologias e uma questão que é extremamente importante, clima, previsão do tempo, quais são as condições aí dos próximos ciclos. Tem a influência do Laninha, tivemos longa estiagem no sul do país, altas temperaturas, chuvas no sudeste, precipitações abaixo da média no centro-oeste. Bom, para a gente entender como está e como será o clima agora em 2021, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio ele que é coordenador e meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Marcelo Schneider. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso segundo programa. Renato, muito boa noite para ti, para todo o pessoal da Pioneer Sementes. Te agradeço muito o convite. Nós, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tão importante a questão do clima para a produtividade, e a gente vai mostrar alguns mapas do que aconteceu e principalmente do que pode acontecer com o clima nos próximos meses. Pois é, para a gente entender toda essa trajetória, né, para o produtor, enfim, saber o que ele deve fazer nesse momento, o que a gente pode esperar, eu gostaria que você começasse destacando como o Laninha, de fato, impactou na produção. A gente sabe essa longa estiagem e, claro, sofremos muito, né? Então, traz essa trajetória para a gente desde o fim do ano passado, chegando aí nessa previsão que a gente vai apresentar aqui. O retrospecto sim, mais importante que a gente deve se lembrar foi da primavera passada. Principalmente de setembro a novembro, a gente teve 3 meses consecutivos, não só de pouca chuva, mas com muito calor. Lembra daqueles focos de incêndio que se prolongaram pelo centro-oeste, sudeste do país? E aí veio a época de dezembro, que é o início das plantações de soja, principalmente no sul do Brasil e centro-oeste do Brasil. E a gente vê nesse primeiro mapa, o telespectador vê que aquelas áreas em vermelho foi a falta de chuva ainda nesse mês tão importante para a produção de soja. Então, as áreas em vermelho naquela parte mais central, noroeste do Rio Grande do Sul, tão importante nas missões, toda aquela parte do Mato Grosso do Sul e sem falar toda a parte do centro-nordeste do país. E aí veio o tão esperado alívio, Renato, que foi o mês de janeiro.
tá? No mês de janeiro a gente pode mostrar o mapa seguinte, essa aqui é a chuva entre janeiro e o início de fevereiro. As partes mais azuladas são onde teve até excesso de chuva. Nas reportagens de vários institutos a gente viu que no sul do Brasil teve chuva até em excesso, mas que foi muito bem-vinda para o agricultor poder ir a campo fazer a produção. Para o desenvolvimento, né? E que o produtor gosta muito de entender esse mapa, porque aqui a gente consegue, de fato, ter essa previsão e entender o que vocês chamam de anomalia ali das chuvas para ver como fica esse comportamento, né? Exatamente, quando está faltando, que é a anomalia negativa, e quando está sobrando, o excesso de chuva que aconteceu em algumas culturas. E a gente pode ver aqui, Renato, o que estava influenciando no clima, nosso famoso Laninha, que ainda está acontecendo na região do Oceano Pacífico, a gente pode ver naquela área assinalada bem no meio da figura, só que ele já começa a perder intensidade, ou seja, o impacto da estiagem ou seca no Rio Grande do Sul, ele deve ser menos intensa do que nos meses anteriores. E uma outra boa notícia é que as chuvas também estão um pouco atrasadas na região Nordeste, elas devem começar a melhorar a situação. Aqui, Renata, a gente já tem uma previsão do Laninha, ele indica pelas duas figuras que a intensidade dele deve diminuir nos próximos meses. Isso é ótimo, né, para o produtor, enfim, entender que sofreu muito com a estiagem, com o impacto, mas agora, né, a partir de fevereiro, próximos meses, a gente viu aí pelo mapa, a intensidade vai diminuindo, ou seja, é um bom momento aí para a nossa agricultura, para o desenvolvimento das lavouras. Isso, a gente vai ver nos mapas seguintes aqui, deve ter reservas, aqui já começam os mapas de previsão. A parte da figura de cima, ela mostra as temperaturas que devem acontecer nos meses seguintes. E esse aqui é o mapa da precipitação. Então, se a gente olhar nos meses de março e abril, a gente tem que ter alguma cautela, Renata, principalmente ali no sul do Brasil, que pode voltar a ter alguns períodos de estiagem ou chuva abaixo do normal. E a boa notícia, principalmente para os meses de março e abril, é para a região Nordeste, a região do Mato Piba, que também deve voltar a ter bons volumes de chuva naquela região. Nas demais áreas para o agricultor, a gente pode dizer que na região aqui de São Paulo, Mato Grosso do Sul, as chuvas vão ser irregulares, ou seja, chove em algumas áreas, não chove tanto em outras, mas o impacto do Laninha nessas regiões não vai ser tão forte. Muito bom você colocar isso, né? Porque quando há essas chuvas irregulares, a gente percebe, por exemplo, que vem acontecendo em Mato Grosso, principal estado aí produtor nacional de grãos, quando, por exemplo, a gente tem a região norte do estado bastante um pouco mais avançada, né, em relação às outras regiões do estado no andamento da colheita da safra de soja. Ou seja, quando há muitas essas chuvas irregulares, a gente percebe que algumas áreas ficam com melhor avanço, né, frente às outras. A gente pode ver no mapa mesmo de fevereiro, se puder colocar de novo aí, no segundo mapa, na parte superior, que a maior parte lá do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão ter precipitações aí muito bem-vindas agora nesse mês de fevereiro e também avançando para março. Então, essa é uma boa notícia, porque o canal de umidade da Amazônia é tão importante para as chuvas, ele deve atuar naquelas regiões. E é como eu falei anteriormente, algumas ressalvas, principalmente para o final do mês de fevereiro, início de março, seria novamente a região ali do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, que podem novamente ter uma falta de chuvas. Pois é, a gente fica de olho também nesses dois estados importantes. Você citou há pouco Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, essa importante região produtora do nosso país também, e que traz esse momento aí importante de desenvolvimento, aí colheita, né, também da soja, ou seja, com essa boa precipitação. Sim, aquela região também pegando o Tocantins, ali o sul do Pará, que tem áreas de fronteira agrícola tão importantes do país, as chuvas elas devem até aumentar. Se a gente perceber bem nos mapas ali de março e abril, aquela região próxima do Pará, também do Maranhão, as áreas em azul, para a gente perceber. Essas áreas em azul é onde que deve chover dentro, pelo menos normal, um pouco acima do normal. Em termos de temperatura, Renata, a gente pode ver aqui no mapa seguinte, você percebe ali que o mês de fevereiro e março vão ter temperaturas um pouco acima do normal, nessas regiões mais centrais do país. E nas áreas onde chove, como a gente acabou de falar, perto ali do Pará, pega também no Mato Grosso, Tocantins, as temperaturas ficam aí dentro do normal. É bom essa previsão, porque você já tem ali desde março, né, saindo ali para abril também. E o INMET, ele tem um importante papel, sim, cada vez maior aí na vida do produtor rural. E como é que tem, de fato, se aproximar dessa conexão ainda mais com a parceria, por exemplo, com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Fala um pouco para a gente o que essa parceria traz e traduz realmente de conhecimento aí passado aos produtores rurais. Foi importante citar, porque no nosso caso aqui de São Paulo, estamos agora iniciando uma nova parceria com a Conab aqui em São Paulo. Então, inclusive, mudamos de prédio e essa parceria ela vem exatamente para agregar
junto com a previsão meteorológica do dia a dia, aquela de curto prazo, e principalmente com a previsão de climática, que é aquela previsão que a Conab faz de safra, de qual vai ser o estoque, de quantos % foram colhidos, se a safra foi colhida acima ou abaixo normal. Então, a previsão do tempo ela pode dar uma dica muito importante para saber se as coisas estão andando bem e projetar o futuro. Então, já estamos em tratativas lá com a Renata, com a Marisete da Conab, para emitir relatórios, sempre em parceria. A Conab e a Médica agora vai realçar essa questão da previsão climática. Excelente, né? Porque vem uma parceria aí trazendo uma informação muito mais assertiva, né? E que o produtor tem sempre essa demanda, né? Que é da previsão, enfim, que é algo que ele não tem como lidar, né? É um elemento que realmente conta aí, que é extremamente fundamental e importante. Porém, sabendo da previsão, a gente tem mais consciência aí do que pode fazer. Qual que fica a mensagem, então, aqui para os nossos produtores, sabendo, de fato, agora dessa parceria consolidada com a Conab e os projetos também já para esse ano de 2021? Mais uma vez, te agradeço, né, o convite. Então, a partir dessa integração, a previsão meteorológica, a previsão climática, nós podemos elaborar melhor aquelas previsões baseadas na colheita. Então, como cada safra, cada cultura tem seu tempo determinado de resposta, seu tempo de colheita, a previsão climática, por exemplo, como vimos nos mapas, podendo antecipar 2, 3 meses antes, pode fazer uma previsão estatística, uma previsão de qualidade de qual o percentual de uma safra que vai ter no estoque. Então, isso vai ser muito importante para nós aqui, não só no estado de São Paulo, mas a gente vai tentar expandir isso para todo o Brasil. Que bom, né? Trazendo aí um produto para cada cultura específica e essa Exato. Previsão mais estendida de 3 meses, que é o que o produtor mais quer. Obrigada, Exatamente. A gente agradece muito a presença e participação aqui no nosso segundo programa e a gente espera recebê-la em várias outras oportunidades. Marcelo. Mais uma vez te agradeço o convite. Nós do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, seja lá de Brasília ou aqui de São Paulo, a gente agradece mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu grande projeto. Muito obrigada, a gente agradece. Olha, daqui a pouco, no próximo bloco, muita técnica no dia de campo de silagem. Como proteger sua produção dos percevejos? Com um único inseticida que protege o canivetinho da soja e o palito do milho na primeira aplicação. Expedition é inovação. Novo grupo químico com modo de ação diferenciado, com excelente eficácia na fase de ninfa e adulto, confere maior qualidade aos grãos da soja e à formação do estande e da espiga do milho. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. A área irrigada no Brasil cresce 18,96% em 2020. Um levantamento realizado pela Câmara Setorial de Equipamentos de Irrigação da ABIMAQ aponta que a área incremental irrigada em 2020 é de 249.225 hectares, contra 209.500 em 2019. Já no acumulado de 2000 a 2020, o crescimento foi de 4%. O que representa 6.481.812 hectares irrigados. Agora a gente fala que o dia de campo de silagem leva ao produtor informações técnicas sobre como garantir melhor rendimento e qualidade do milho para a nutrição do gado. É o que mostra agora o repórter Randy Soares. Hoje em dia, o produtor precisa se informar, se atualizar das novas tecnologias e manejos na atividade rural que tem um custo alto, mas pode ser bem lucrativa com o investimento certo. E esse dia de campo sobre silagem, oferecido pela Pioneer, a 130 quilômetros da capital de Porto Alegre, reuniu agricultores que desejam obter informações técnicas de qualidade. Nem sempre o pasto está em condições de alimentar todo o gado da fazenda. E a nutrição adequada é um dos pontos mais importantes para a produção pecuária, seja na pecuária leiteira ou na pecuária de corte. A silagem surge como uma das possibilidades para o produtor resolver esse problema e deixar o gado sempre bem alimentado. Para nós que temos gado de leite, é muito interessante esses dias de campo.
Tem variedades de milho que a gente vê aí que é um milho muito de qualidade e que rendem bastante, dão bastante tonelada por hectare, né? E o negócio é investir em cima disso. A silagem de milho é a mais usada, mas para a garantia de um bom processo de produção da forragem, vários fatores estão envolvidos e a qualidade da matéria-prima é essencial. Eu estou aqui ao lado do Robson de Paula, que é gerente de marketing de silagem da Corteva. Robson, nós estamos no município de Colinas, não é isso? No Rio Grande do Sul. O que está sendo apresentado nesse dia de campo para os produtores aqui dessa localidade? Aqui é uma região importante para a produção leiteira, não só aqui, como alguns municípios vizinhos aqui de Colinas. Aqui estão sendo demonstrados híbridos de milho, materiais de sorgo e tecnologias voltadas para a melhoria da produtividade e de qualidade da silagem de milho. Considerando que a gente tem uma média de produtividade de silagem de 40 a 50 toneladas. Isso é uma média aqui da região e uma média brasileira, podemos considerar. Essa ousadia de buscar 100 toneladas é uma resposta que nós estamos tentando dar para alguns produtores que têm nos procurado e pedido um auxílio de como intensificar a produção de silagem, a produtividade de silagem, melhor dizendo, na lavoura de verão. Então, nós temos testado híbridos em diferentes populações de plantas que são muito acima das usuais e também todo o pacote de manejo agronômico, todas as práticas de manejo agronômico para fornecer condições dessa planta produzir e atingir as 100 toneladas por hectare. O César Miners é um pecuarista de tradição no Rio Grande do Sul. Está na atividade há 50 anos. O rebanho leiteiro na propriedade dele produz hoje 4.000 litros de leite por dia, considerado uma boa média de produção na região. Você precisa fazer alguma análise de solo, a escolha de um híbrido bom. No caso, você quer para grão ou você quer para silagem, você tem que escolher o híbrido de acordo, né? Caprichar no plantio, fazer bem certinho e na hora de você começar a fazer silagem, escolher o ponto de corte, que é o principal, o corte perfeito, inocular e compactar. Acho que hoje o principal ainda é a compactação da silagem. Você compactando ela mal, fazendo um corte bom, usando inoculante, usando o híbrido bom e não compactar, aí eu acho que você já fez o caminho bem mal feito. Seria mais ou menos... E o fechamento. Fechar com uma lona boa e tentar fechar bem fechadinho para não dar problemas com a entrada de ar. O pecuarista César entende do que diz. Está conseguindo produzir de 45 a 50 toneladas por hectare de silagem de boa qualidade para alimentar o gado depois de um período difícil de estiagem na lavoura. Ano passado foi complicado, a gente não conseguiu fazer média boa. Esse ano estamos conseguindo já bater com 2 ordenhas, média 40 no nosso lote de alta. Então estamos bem otimistas em melhorar mais ainda, porque, como eu falei, você precisa tirar a média boa. Você fazendo todo aquele serviço e não tirar uma média boa, acho que você não vai conseguir evoluir. Porque você tem que investir demais, né? Cada ano você está investindo em alguma coisa nova, tentando melhorar em conforto e alimentação. E como enfrentar os desafios da fertilidade do solo para altas produtividades? A resposta pode estar em um combo de manejos. Vamos ver? Estamos nesta fazenda em Cristalina, a 150 quilômetros de Brasília. A propriedade é referência no manejo diferenciado de culturas. Aqui o sistema abrange a rotação entre leguminosas e gramíneas. Nesta fase tem soja, já na fase de enchimento de grãos com excelente sanidade. Nesta outra parte, o milho já está se desenvolvendo e tem alto potencial produtivo, consorciado com a braquiária. A fazenda ainda utiliza outras culturas de cobertura na entre-safra. As culturas de cobertura são bem variáveis e são posicionadas de acordo com o diagnóstico em específico para cada área.
dentre elas crotalárias de suas diversas famílias, milheto, capim-coracana, braquiárias, nabo forrageiro, as crucíferas de forma geral, trigo morisco, enfim, e outras. A gente começou a identificar alguns problemas pontuais em algumas áreas, como, por exemplo, a presença de fusariose, algumas pragas de solo, como nematóide, enfim. Aí começou a exigir que a gente pensasse um pouco mais em sustentabilidade. A gente começou a fazer um diagnóstico daqueles problemas e a gente entendeu que, de repente, a gente teria que buscar uma melhoria no sistema. De repente, a gente teria que aumentar a biodiversidade do nosso solo. E a gente começou a posicionar algumas plantas de cobertura de forma solteira dentro de algumas áreas. Começamos a colher bons resultados. O principal objetivo disso tudo foi melhorar essa questão de sustentabilidade, a biodiversidade do nosso solo. Aqui na fazenda são 2.000 hectares de área plantada e a produtividade vem crescendo nos últimos anos. Hoje chega a colher 75 sacas de soja por hectare e de milho são 200 sacas. O sistema de rotação é a aposta da propriedade. Isso minimiza a incidência de pragas e doenças porque alterna a espécie de planta hospedeira. Esse sistema já é usado há 16 anos aqui na propriedade, suportado em 3 pilares principais. Quando eu falo dos 3 pilares produtivos que a gente tenta se apoiar e a gente pensa em química, física e biologia do solo, a gente tenta primeiramente, numa área que a gente venha a explorar, fazer a correção de perfil, com cálcio, magnésio, enxofre, enfim, todas as bases necessárias, né? Proporcionando aí o desenvolvimento radicular em profundidade, sem nenhum impedimento químico. Na sequência, a gente tenta estruturar a macro e microporosidade do nosso solo, com atividade biológica e com a implantação de raízes de diversas profundidades. Por isso, a necessidade de um mix de cobertura. A construção de perfil de solo também é muito importante para a produtividade. Foi o primeiro passo para um ambiente produtivo que permitiu sustentar e manter as condições ideais para o bom desenvolvimento das plantas. Além de evitar a degradação do solo, o produtor se mantém mais estável no mercado, já que está sempre comercializando diferentes produtos. Eu não consigo surfar o pico da onda, mas eu estou sempre participando de uma fatia boa do mercado. Eu acho que cada vez mais os produtores têm percebido isso. Outra questão também é a parte genética. Temos culturas, tanto na cultura do milho quanto da soja, nós temos um potencial genético maior. E assim, acho que a grande maioria dos produtores tecnificados estão olhando para esse lado, com certeza. Bom, daqui a pouco o manejo de doenças na cultura do milho e ainda uma entrevista com o consultor Ivan Wedekind sobre crédito agrícola. E mais, a colheita do milho hiperprecoce no Rio Grande do Sul. No próximo bloco, a gente já volta. Estar diariamente no campo e trazer consigo uma história de inovação no agro permite que grandes serviços cheguem ao mercado. O novo TSI Soja Completa é a conveniência que grandes produtores merecem. A Pioneer cuida com excelência da dosagem, da cobertura e de toda a logística. O produtor só precisa abrir e plantar. A dosagem precisa das sementes do Soja Completa reduz a exposição da terra e das pessoas aos ativos. Um TSI mais seguro e com menor impacto ambiental. Estamos de volta com mais Agro em Foco TV Digital e agora eu converso com o consultor e ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekind, que já está conectado aqui conosco. Wedekind, é um prazer recebê-lo aqui na nossa segunda edição, nosso segundo Agro em Foco TV Digital. Na estreia tivemos Alisson Paulinelli, foi estonteante, né? Foi muito bom, revigorante, porque Alisson é uma lição de vida
e traz aí um legado muito especial. E claro, por isso eu gostaria de começar a nossa conversa aqui justamente mostrando todo esse apoio à questão de organização de documentos, o qual você, Wedekind, teve um papel fundamental para a nomeação de Alisson Paulinelli ao Nobel da Paz. Então, coloque aqui para a nossa audiência como é que foi, né, toda essa trajetória e processo. Renata, primeiro, um prazer estar com você. Parabéns a toda a equipe por esse Agro em Foco que nos leva para uma grande sala de aula chamada Brasil. E o Paulinelli, como a gente viu no programa da semana passada, ele é um jovem, ele é um entusiasmado e ele é o visionário da maior revolução agrícola tropical da humanidade. E, coincidentemente, ele foi meu paraninfo na minha formatura na Exalc, então está sendo um prazer muito grande agora coordenar uma equipe de 12 pessoas que elaboramos um documento bastante sólido que foi enviado para o Comitê Norueguês do Nobel. E esse documento é um reconhecimento da importância do Paulinelli, dos agricultores brasileiros, das empresas, em benefício do Brasil e da humanidade, Renata. Pois é, né? E a quantidade de apoio de instituições de vários países também é algo que a gente precisa destacar aqui na nossa conversa, né? Pois é, isso nós tivemos aí, final de ano, Natal, Ano Novo, nesse período de coleta de apoio. A indicação foi feita pelo diretor da Exalc, da USP, e foram 119 cartas de apoio representando 24 países, com uma importância muito grande da agricultura, da indústria, dos serviços e também da academia, de universidades do Brasil e do mundo inteiro que reconheceram o papel de Alisson Paulinelli como um grande defensor da ciência, que leva a tecnologia, que a Pioneer Sementes, a Corteva levam para os agricultores brasileiros, e essa tecnologia é que transformou, pelo trabalho dos agricultores, a realidade do abastecimento alimentar e da segurança alimentar do Brasil e do mundo. Renata. Com certeza, Wedekind. Agora, claro, nos próximos meses fica essa grande expectativa, né, do anúncio. Pois é, dia 8 de outubro, portanto, daqui a quase 8 meses, o Comitê Norueguês vai divulgar o vencedor, e nós estamos numa campanha com site, vídeo, informações. Vamos publicar por volta de maio ou começo de junho um livro mostrando toda essa revolução tecnológica que nós tivemos no Brasil e que se expandiu para outros países tropicais, capitaneada pelo nosso querido Alisson Paulinelli. Inclusive, a questão dessa obra que você está encabeçando, está discorrendo, como é que tem sido aí os seus dias, Wedekind, nesse sentido? Olha, eu estou praticamente há 11 meses nesse projeto, com uma dedicação muito grande, porque é também uma forma de reconhecer todo esse papel. A minha vida profissional aí de mais de 40 anos acompanhou todo esse desenvolvimento da agricultura brasileira, então é com muito prazer, muita satisfação que eu estou conduzindo esse trabalho, liderado pelo ex-ministro Roberto Rodrigues, e que também foi um ator excepcional para essa transformação da agricultura que nós tivemos no Brasil. Com certeza. Wedekind, agora falando um pouco da questão de política agrícola, você como ex-secretário e realmente fazendo um papel importantíssimo na época quando esteve à frente ali também fazendo os trabalhos junto ao Ministério da Agricultura. Nós, claro, ainda estamos no momento de pandemia, então a minha questão é essa expectativa para a liberação de crédito, para o Plano Safra. A gente sabe que quando vai chegando próximo aí, claro, desse planejamento, fica essa expectativa grande do produtor rural. Qual que é o seu termômetro? O que você pode trazer aqui para a gente, para a nossa audiência, a nível aí desse novo Plano Safra? Olha, Renata, do ponto de vista da macroeconomia, nós temos uma demanda importante, temos um grande mercado interno, o auxílio emergencial foi também importante, nós temos uma clientela do mundo inteiro, então, felizmente, nós temos demanda para os produtos do agronegócio brasileiro.
E tem também o entendimento de todos os governos, os diversos matizes e orientações políticas de que a agricultura é prioritária. Isso começou com a estabilização da economia lá no Plano Real e hoje nós temos um tripé de política agrícola muito bem montado. Temos do lado, como eu comentei, a demanda, temos preços internacionais e domésticos que são um grande incentivo para a produção da agricultura brasileira, temos tecnologia que você está mostrando aqui no programa, temos uma capacidade empreendedora do produtor e temos 3 fontes de crédito, o Sistema Nacional de Crédito Rural, os títulos do agronegócio que criamos lá com o ministro Roberto Rodrigues, que tem mais de 200 bilhões na praça, o financiamento privado, comercial privado, que é o barter, as trocas, que também ajuda muito os agricultores e boa parte dos agricultores brasileiros, aqueles que colheram bem, estão capitalizados. Por isso nós estamos colhendo uma safra aí de 268 milhões de toneladas e vamos ter uma nova expansão na safra, porque, Renata, é impressionante, nesses 7 meses do plano de safra, ou seja, de julho até janeiro que passou, o crédito para investimento cresceu mais de 40%, ou seja, o agricultor está apostando no seu negócio, que é uma coisa muito notável para o Brasil neste momento. São dados muito relevantes, né? Saíram recentemente aí os dados da Conab, 268,3 milhões de toneladas, uma estimativa muito positiva que cresceu frente à estimativa anterior, frente à safra anterior, ampliação aí de área, principalmente pautada para a segunda safra do milho e, claro, crescimento aí de 20% no PIB do agro, divulgado também recentemente por CNA e CPE, ou seja, o conjunto, né, dessa economia está posto, está dado. Agora, falando um pouquinho da questão de abertura também de mercados, é um processo muito interessante que o Brasil vem passando, né? Atingimos aí 200 países e, claro, uma das grandes propostas da ministra, e ela vem fazendo isso, é a questão de ampliação, diversificação da pauta do agronegócio também. Como é que você avalia, nesse sentido, o Brasil mais presente, não só levando commodities, mas além de commodities, né? Produtos de valor agregado também. Esse é um desafio, diversos ministros e diferentes governos têm feito esse papel de buscar atender mais os clientes, esse relacionamento comercial. Nós temos uma vantagem de 75% do que produzimos para o mercado interno, mas nós temos que buscar novos mercados com produtos de qualidade. É sempre uma disputa dura nesse mundo ensolarado da competição, mas com qualidade de nosso produto, dedicação do governo e dos empresários, nós vamos chegar cada vez mais à frente, Renato. O Brasil hoje é o maior saldo da balança comercial agrícola do mundo. E isso é extremamente importante, porque traz dólares para as nossas contas nacionais. Wedekind, não poderia deixar de destacar também a sua importante liderança na questão da Bolsa, no mercado de capitais e, recentemente, o agronegócio mais participativo ali no mercado de capitais, na Bolsa. Como é que você vê também esse crescimento por lá? Então, o mercado de capitais tem esse ponto importante de trazer investidores. Hoje nós temos mais de 3 milhões de investidores, pessoas físicas na Bolsa. Há 10 ou 15 anos atrás isso era 600 mil. E também é uma oportunidade de abertura de capital, para capitalização das empresas, pegar recurso dos investidores. Então tem aí um potencial de atração de fontes de recursos para as nossas empresas do agronegócio. Tem todos os títulos do agronegócio que são super importantes para as empresas, o CRA, o CDCA, as cooperativas daqui a pouco vão estar se capitalizando cada vez mais através de mecanismos de mercado e, portanto, nós temos aí um cenário extremamente favorável, com custo de capital mais baixo, para que a agricultura continue sendo muito competitiva em relação aos nossos concorrentes no mercado internacional. Renata. Com toda certeza, Wedekind, para a gente fechar aqui, qual que é a mensagem que fica final aqui para os nossos produtores rurais? Olha, os produtores são uma honra para os brasileiros, os agricultores, os pecuaristas fincaram as raízes do Brasil,
produzir uma agricultura muito competitiva, sem subsídio do governo, e esses produtores estão abastecendo os brasileiros, apesar de todas as crises eventuais, estão abastecendo o Brasil e gerando segurança alimentar para o mundo, com sustentabilidade. Então, Renata, segurança alimentar, sustentabilidade é sinônimo de paz, é sinônimo de Alisson Paulinelli. Muito bom, muito obrigada, Wedekind. Sempre para conversar com você e a gente trazer aqui para a nossa audiência todo esse conhecimento, viu? Uma ótima noite e até a nossa próxima oportunidade de conversa. Prazer, grande abraço a todos. Obrigada. E olha, a equipe do Agro em Foco TV Digital acompanhou também no Rio Grande do Sul a colheita do milho hiper precoce. Vamos ver? Salto do Jacuí é um município do Rio Grande do Sul, conhecido por suas belezas turísticas, seu potencial energético, que advém do rio que corta a região, e por sua inclinação econômica próspera para a agricultura. Estamos aqui na abertura de uma colheita de milho verão na região de Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul. Vale lembrar que o Rio Grande do Sul é a maior área plantada do Brasil de milho verão. Através de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias de híbridos de milho, cada vez mais precoces, com altos tetos produtivos, tanto para áreas de sequeiro como irrigadas, permitiu aos produtores da região a fazerem até 3 safras por ano, graças à característica da precocidade. Aqui na fazenda Santa Elmira, um dos fatores importantes também aqui é ter um ciclo rápido de milho. Então a precocidade é um dos fatores muito importantes. Isso é legal lembrar, que tem um desenvolvimento de produto, uma pesquisa que começa lá há 10 anos atrás para chegar nessa necessidade que o produtor tem hoje. Então aqui esse milho é posicionado, corretamente colocado em data de plantio, escolha do talhão com todo o nosso time técnico de agronomia, também o acompanhamento do nosso representante comercial que vem junto ao produtor, ver a área, ver a fertilidade do solo, ter uma planta bem nutrida, com essas folhas verdes aí para conseguir passar fotoassimilados para o grão para chegar nesse nível de produtividade que nós temos aqui hoje. Numa região que enfrenta inverno rigoroso, com estiagem longa, geada, é essencial que a variedade precoce escolhida permita antecipar a janela de plantio. Ao associar a genética, os insumos de qualidade, irrigação e principalmente tecnologia de manejo, o resultado é uma safra de sucesso. A Fazenda Santa Elmira, de propriedade da família Vieira, tem aplicado esse planejamento à lavoura de 510 hectares, com 70% irrigado há pelo menos 8 safras. A Fazenda Santa Elmira, de propriedade dos Vieira, é uma fazenda onde já faz algum tempo que a gente tem trabalhado muito com a questão de desenvolvimento de produtos da marca Pioneer. E hoje a necessidade da Fazenda Santa Elmira se baseia unicamente em milho para produção num curto espaço de tempo e destinado a uso de grão, mas também para silagem de planta inteira. Esses híbridos hiperprecoces têm proporcionado aos produtores rurais um bom teto produtivo. Aqui na Fazenda Santa Elmira, a margem de produtividade foi acima de 280 sacas por hectare. Um resultado muito satisfatório, com alta rentabilidade para o produtor rural. E o Cipriano Vieira é um deles. Bom, a gente faz todo um manejo de fertilidade bem caprichado na fazenda, um alto investimento. Mas não tem muito segredo, é fazer com muito capricho e questão de plantio, os manejos de defensivos bem caprichado. E no caso das áreas irrigadas, fazer uma boa irrigação, não poupar em água, e o resultado está aí. Um nível recorde de produção esse ano. Os 510 hectares que ele planta têm assistência técnica rigorosa e assídua, que acompanham de perto o desenvolvimento da lavoura e querem que ele alcance cada vez melhores resultados. A gente opta por híbridos hiper precoce por questão da safrinha. A gente faz uma safrinha de soja e a gente precisa colher cedo esse milho para colocar até 10 de fevereiro, aí no máximo, a soja safrinha, o qual a gente obtém ainda uma produção boa de soja, ainda satisfatória. Não perde nada para os híbridos mais tardios e garante a safrinha para nós.
Do Rio Grande do Sul para Goiás, nossa equipe foi conhecer o manejo de doenças na cultura do milho para altas produtividades. Os anos foram passando e muita coisa mudou no cultivo do milho. O produtor ganhou um aliado no campo, a tecnologia, que trouxe um novo jeito de fazer o manejo. A cultura do milho passou por transformações bastante importantes aí nos últimos 20 anos, principalmente. No passado, nós tínhamos uma cultura que era quase que exclusivamente uma cultura de safra, né? Semeada mais ou menos no mesmo momento em que a soja. E nesses últimos 20 anos, principalmente, nós tivemos um crescimento muito forte da área de segunda safra, onde você tem o plantio de soja e depois da soja você entra com o milho, né? Então, dentro desse período, nós saímos de uma situação única em termos de condição de planta no campo e basicamente hoje temos diversas situações. Temos o milho safra tradicional, nós temos o milho de segunda safra que entra após a soja e nós temos uma área expressiva também de milho irrigado, seja para a produção de grãos diretamente ou seja para a produção de sementes, né? Em meio à diversidade de insetos que causam prejuízos na agricultura, a cigarrinha do milho é considerada uma das mais severas por causa do enfesamento, que pode aparecer na fase reprodutiva das plantas de milho. A mancha branca também é uma doença foliar muito comum no milho de segunda safra e pode causar severas perdas de produtividade quando o manejo não é feito de forma adequada. Essa situação exige mais agilidade do agricultor. Todas essas doenças, elas são condicionadas por alguns fatores, né? Os fatores são ambiente, patógeno e hospedeiro. O hospedeiro é a nossa planta de milho que está aí e ela é suscetível a boa parte desses problemas. O patógeno, em função do nosso sistema de cultivo, que praticamente todo ano nós temos pelo menos uma safra de cultivo de milho nas áreas de produção, também acaba que o patógeno está presente. Então, o que fica dependendo para condicionar a ocorrência em maior ou menor grau, basicamente são as questões ambientais, marcadamente temperatura e umidade mais relacionada à duração do molhamento foliar, né? Então, todas essas condições aí, conjuntamente, elas vão definir se eu vou ter uma pressão muito alta, uma pressão intermediária, uma pressão mais baixa de cada um dos problemas, e isso vai ser o nosso direcionador para posicionamento e para o melhor momento de agir. Outros fatores que também colaboraram de maneira negativa são a ampliação da janela de plantio e baixa rotação de cultura. Quando o assunto é controle de insetos ou doenças, é fundamental o monitoramento constante da lavoura. Em algumas regiões com alto índice de pragas, o intervalo de 3 dias pode determinar o sucesso ou fracasso de uma aplicação de defensivos. Sabendo que as doenças elas têm um potencial muito grande de roubar a produtividade em milho, eu diria que é muito importante para o produtor focar em alguns aspectos. O primeiro dele é na escolha do híbrido. Conhecer o híbrido que ele vai plantar, porque na escolha do híbrido ele vai ter uma ideia muito boa sobre os principais problemas que ele vai ter de doenças. O segundo é conhecer bem o sistema de cultivo. Qual é a sequência de cultivos que eu tenho e a partir disso qual é a pressão de doenças que eu vou ter para a parte aérea dessa cultura. Essas duas informações em conjunto, elas vão dar um norte muito grande para o produtor para que ele tome a decisão de quantas pulverizações fazer em parte aérea, com fungicidas para proteger a parte aérea da planta, e quando fazer essas pulverizações. Então, levando em consideração esses 3 fatores de forma ampla, a chance de sucesso no controle de doenças vai ser muito grande. Boas condições de solo ajudam a planta a se desenvolver mais nutrida. Consequentemente, fica mais tolerante a doenças. E essas folhas do bacheiro, elas são uma das fontes de energia, de fotossíntese, para tornar o colmo da planta mais resistente, né? Então, para boa parte da área que nós temos de produção hoje, nós colhemos esse milho numa situação bastante seca e numa situação em que venta muito. Então, se eu não tenho a manutenção dessas folhas do bacheiro sadias, o que na prática acontece é que eu vou ter uma planta mais fraca de colmo, que pode vir a tombar mais perto da colheita por ocorrência de vento, e uma planta que vai ter maior ataque de doenças na parte mais superior, porque eu não protegi as folhas do bacheiro e elas vão acabar fazendo essa ponte de transferência de inóculo. Chegamos ao fim de mais uma edição do Agro em Foco TV Digital. Você pode acompanhar o programa, claro, nas nossas redes sociais. Nos próximos programas vamos ter muito mais interação com todos vocês. E no programa da semana que vem... O sistema de combinação de híbridos, manejos, pré-plantio e pós-emergente, comercialização agrícola e manejo integrado de pragas. Então, você já sabe, né? Temos um encontro marcado todas as quintas-feiras a partir das 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes.
Uma excelente noite para todos vocês. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem. Tchau!